No coração da África, onde a floresta parece não ter fim, um conflito marginalizado e sangrento se arrasta há décadas. O secretário-geral da ONU pediu que a República Democrática do Congo e Ruanda protejam os civis na fronteira dos dois países. De um lado está a República Democrática do Congo, do outro, Ruanda. E no meio, um tabuleiro de etnias, interesses e feridas abertas pelo colonialismo europeu. A independência congolesa foi festejada pela população e pelas autoridades nas ruas da capital, Kinshasa, que, aliás, já se chamou Leopoldville, em homenagem ao rei belga Leopoldo II. Entre 1885 e 1908, o monarca usou mão de obra local para explorar as riquezas naturais desta que foi a única colônia africana considerada propriedade particular. Mesmo sem nunca ter posto os pés no Congo, Leopoldo II é visto como responsável pela morte de pelo menos 10 milhões de congoleses. Inicialmente, o nome Congo se devia ao reino que dominava do Atlântico a região de Mata Fechada no coração do continente africano. Congo era o nome do principal rio da região. Quando os colonizadores chegaram, as águas dali também nomearam as colônias. O norte, Congo e Gabão, ficaram com os franceses. Após a Primeira Guerra, parte disso foi parar nas mãos dos alemães. O sul, hoje norte da Angola, ficou com Portugal. E a região central acabou sendo dominada pela coroa da Bélgica. E aqui é importante pontuar, com as independências foram criados 2 estados diferentes. O Congo francês, hoje República do Congo, e o Congo belga, atualmente República Democrática do Congo, ou RDC. Ainda no século XII, com o Império Congo se estabelecendo, numa região que engloba também o que é hoje Angola, e que começa a dar errado, digamos assim, para aquele povo de lá, já a partir do século XV, quando chega lá o primeiro navegante português, Diogo Cão. Já no século XVI, XVII, XVIII, o Congo foi um dos grandes exportadores, a revelia, forçado, pressionado pelos ocidentais, de africanos para serem escravizados no Novo Mundo, nas Américas, né? O Brasil recebeu muita gente dessa região do Congo, africanos escravizados aqui. E é justamente ao leste da República Democrática do Congo, uma região rodeada por montanhas, lagos e fronteiras instáveis, que a história que vamos contar a partir de agora se desenrola. Em 1994, o genocídio ruandês, um dos episódios mais traumatizantes do continente. Ali, centenas de milhares de pessoas da etnia Tutsi foram mortas pelos Hutus, outro grupo étnico da África. Entre abril e julho de 1994, 800 mil pessoas foram mortas, a maioria da etnia Tutsi. Os Hutus mataram o presidente do país na época e depois deram início a um dos maiores massacres da história da humanidade. Milícias Hutus refugiadas na extensa República Democrática do Congo passaram a atacar o vizinho pequeno. Em resposta, o exército ruandês avançou sobre o território congolês. Nascia a maior guerra do continente africano desde 1945. Esse capítulo triste foi retratado no filme Hotel Ruanda. Entre 1998 e 2002, 9 países e dezenas de grupos armados se envolveram no conflito, somando mais de 5 milhões de mortos. Um número superior à população do Amazonas, do Mato Grosso ou do Distrito Federal. E as vítimas são, em sua maioria, civis. Meu nome é Josafá. Eu tenho 15 anos. Eu vim da República Democrática do Congo. O Congo, para quem não sabe, é o terceiro maior país do continente africano. Muitas crianças e adolescentes, como eu, são recrutados por grupos armados que dominam uma parte do país. Aí eles têm que sair da escola. Para além das etnias, esta é também uma disputa por riquezas minerais. Ali estão alguns dos materiais mais valiosos do mundo tecnológico: cádmio, ouro, cobre, coltan. Ruanda é acusada de apoiar o grupo M23, ou Movimento 23 de Março, formado por rebeldes tutsis para manter o acesso a esses recursos. A RDC, por sua vez, é acusada de proteger milícias Hutus, herdeiras do genocídio, como as Forças Democráticas pela Libertação de Ruanda, a FDLR. E no meio de muita miséria e doença, milícias armadas levaram ainda mais miséria à África. Desde o início dos anos 2000, tratados de paz tentam ser firmados sem sucesso. Em 2013, um grande acordo até planejou a estabilidade da região dos Grandes Lagos da África. 11 vizinhos africanos assinaram. Mas o fato é que a realidade segurou uma paz frágil. Quebrada em 2022,
quando os combates retornaram. Donald Trump agora entrou na jogada. Ele que, à sua maneira, tenta se firmar como uma espécie de encerrador de guerras. Ruanda e República Democrática do Congo deverão assinar um novo acordo de paz no conflito entre as duas nações africanas, que já dura mais de 30 anos e que desde o começo de 2025 passa por uma das fases mais violentas. O acordo foi mediado por um grupo que inclui os Estados Unidos e o Catar. Na última sexta-feira, 27 de junho, uma nova tentativa de acordo foi assinada em Washington. A fotografia ficou assim. À esquerda, o representante de Ruanda. À direita, o da República Democrática do Congo. E ao centro, Marco Rubio, secretário do governo norte-americano, que afirmou: em algumas semanas, presidentes de ambos os países vão se encontrar para formalizar o acerto. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a Grande Guerra Invisível na África. Quais os desdobramentos do conflito onde nem sempre se sabe quem ataca, quem defende, quem lucra, mas onde sempre se sabe quem perde? Neste episódio eu converso com Pedro Borges, editor da agência de notícias Alma Preta. Ele fala comigo direto de Calemie, muito perto do conflito. Segunda-feira, 30 de junho. Pedro, você está neste momento na República Democrática do Congo, está aí há mais de 40 dias. Por que você decidiu ir para este país que vive décadas de uma guerra civil brutal? Decidi vir para a República Democrática do Congo como jornalista, acho que com o compromisso que a gente tem com a informação e por também compreender que a gente está diante de um mundo cheio de guerras e que algumas guerras têm mais atenção do que outras. É uma sensação de que algumas vidas parecem valer mais do que outras. Então isso me motivou muito a vir para a República Democrática do Congo e também por entender que esse é um conflito muito importante para a geopolítica mundial. E você está em que cidade nesse momento? Eu estou na cidade de Calemie, a capital da província de Tanganyika. Ela é uma cidade que faz margem com o Lago Tanganyika. É uma cidade que enfrenta uma série de dificuldades. Ela enfrenta o drama do conflito, ela é uma cidade que enfrenta alguns surtos, ela enfrenta um surto de cólera, ela enfrenta um surto de varíola dos macacos, ela enfrenta um surto também de sarampo, enfrentou inundações muito recentemente, é uma cidade que tem lidado também com a inflação por conta do conflito. Então é uma cidade que tem enfrentado um momento bastante difícil. Ela fica localizada no leste do país, próximo da divisa com a Tanzânia. E Pedro, antes da gente avançar, eu queria que você nos desse a dimensão da tragédia que você neste momento está cobrindo. Existe uma tragédia mais recente e existe uma tragédia um pouco anterior, né? A mais recente a gente pode datar a partir do dia 27 de janeiro, com a tomada por parte do grupo M23, que é apoiado pelo exército de Ruanda, da cidade de Goma, que é a cidade mais importante do leste da República Democrática do Congo. A tomada de Goma é mais um ganho territorial para a coalizão rebelde AFC, que inclui o grupo armado M23, que a ONU e os Estados Unidos consideram uma organização terrorista. A coalizão rebelde controla grandes áreas das províncias de Kivu do Norte e Kivu do Sul. No dia 24 de fevereiro, o governo da República Democrática do Congo chegou a divulgar a informação de que 7.000 pessoas haviam sido mortas praticamente no primeiro mês de combate. Não houve nenhuma outra atualização depois por parte do governo congolês, então muito provavelmente a dimensão do número de pessoas que foram vítimas desse conflito nesse ano é algo que a gente só vai ter esse número para o futuro. Agora, a gente também tem números também muito drásticos de pessoas deslocadas. Aqui na própria região onde eu estou, em Calemie, existe um campo de refugiados por conta do conflito e existem 1.627 famílias que foram deslocadas. Então, a gente tem uma crise humanitária colocada e também uma série de pessoas que foram vítimas dessa violência brutal. Essa tomada da cidade de Goma, ela precisa ser entendida dentro de um contexto mais ampliado.
Em 1996, aconteceu a chamada Primeira Guerra do Congo, em que as pessoas especialistas vão sinalizar para mais ou menos 200 mil mortes. Depois, de 98 a 2003, a gente vai lidar com a que foi chamada como a Segunda Guerra do Congo, ou a Guerra Mundial Africana. Ela foi uma guerra muito sangrenta. As estimativas é de que mais ou menos entre 4 a 5 milhões de pessoas morreram. E essa tomada, esse avanço do M23, não é a primeira vez que acontece. Mesmo no final de 2012, o M23 chegou a tomar a cidade de Goma, também com o apoio de Ruanda. Mas naquele momento houve uma pressão muito grande da comunidade internacional e o M23 saiu um pouco mais de uma semana depois da ocupação da cidade de Goma. Você pode explicar para a gente o que motiva esses conflitos que se arrastam há tanto tempo? Eu sei que há uma questão econômica forte. Essa região dos Grandes Lagos inclui a República Democrática do Congo, inclui também Ruanda, inclui também Uganda. E também tem, no meio de tudo isso, um histórico de conflitos étnicos, principalmente envolvendo os Hutus e os Tutsis. Eu quero te ouvir sobre todos esses fatores juntos, para explicar para quem nos ouve as razões desse conflito. Existe realmente uma diferença étnica que acaba sendo um fator importante para esse conflito. Agora, no continente africano, diversos países convivem com uma diversidade étnica muito grande e não necessariamente entram em conflito. Esse conflito étnico, ele acaba sendo muito incentivado a partir de fatores econômicos. Em 1994, a gente vai ter um marco que é, sim, muito importante para esse conflito, que é o chamado genocídio de Ruanda, quando aproximadamente 800 mil pessoas morreram, foram exterminadas, uma maioria de pessoas da etnia Tutsi. O massacre da minoria Tutsi em 1994 foi orquestrado pelo governo de maioria Hutus e executado com armas e facões. 800 mil pessoas foram assassinadas em 100 dias. Quase 10% da população total de Ruanda. Uma violência que despedaçou famílias e deixou mais de 95 mil crianças órfãs. Naquele contexto, muitas pessoas da etnia Tutsi e mesmo Hutus, que foram os principais algozes dentro daquele genocídio, foram para a fronteira da República Democrática do Congo com Ruanda. Houve uma grande pressão internacional para que a República Democrática do Congo abrisse as suas fronteiras e a República Democrática do Congo fez isso. A partir daquele momento, uma série de pessoas que foram os algozes dos Tutsis em Ruanda passaram a utilizar o leste da República Democrática do Congo como um esconderijo, para fugir também de julgamentos ou mesmo de uma própria perseguição do governo de Ruanda. Isso aumentou as animosidades entre Ruanda, a República Democrática do Congo e Uganda também, que é um outro país ali fronteiriço. Com o passar dos anos, essas diferenças étnicas, elas acabaram sendo estimuladas para finalidades econômicas. Então hoje, aquilo que relatórios das Nações Unidas vão apontar é que muitos desses grupos armados que atuam na parte leste da República Democrática do Congo atuam sob o apoio, principalmente de Ruanda, mas também de Uganda, com a finalidade de extrair minérios da República Democrática do Congo para que esses minérios possam ser vendidos por esses países para a comunidade internacional. Congo, que depois foi colônia belga, que depois foi chamado de Zaire na independência, ficou independente somente em 1960, com um presidente ali, Patrice Lumumba, que foi assassinado ainda a mando de ex-colonizadores belgas e também com a participação dos Estados Unidos. Começava ali, era no meio da Guerra Fria, a ditadura ainda que viria a ser a de Mobutu Seko, que na época se chamava Joseph Seko. Depois disso foram mais de 30 anos, o Congo passou por outra dinastia, que era os Kabila, e sempre com perseguição a adversários, com perseguição a minorias e uma riqueza muito grande, além da riqueza cultural. O Congo tem hoje 70% das reservas de cobre
cobalto do mundo e não consegue ter paz. As grandes empresas de tecnologia também são acusadas de inflamar o conflito com a compra de minérios independentemente da procedência. 40% de todo o coltan, de onde se retira o tântalo, essencial para a eficiência de smartphones e outros eletrônicos, são extraídos das minas de Goma. Agora, eu acho que é importante também sinalizar que Ruanda e Uganda também são apenas uma parte só do problema. O próprio governo da República Democrática do Congo apresentou uma notícia crime contra a Apple, uma das principais empresas de tecnologia do mundo, de alguma maneira se utilizar de minérios que foram extraviados de uma maneira ilegal da República Democrática do Congo. A Apple negou as acusações e a empresa também suspendeu relações de compra tanto de Ruanda quanto da República Democrática do Congo. Mas eu acho que essa informação ela é importante para dar uma contextualizada de como esse não é um conflito apenas local. Ele é um conflito que tem conexões com toda a dinâmica internacional. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Pedro Borges. Eu fiquei com uma dúvida, Pedro. Os rebeldes do M23, que estão numa região fronteiriça da República Democrática do Congo com Ruanda, eles são originários da República Democrática do Congo ou eles são cidadãos infiltrados de Ruanda? Um pouco dos dois, Natuza. Existem cidadãos congoleses, pessoas hoje que são congolesas, que fazem parte do M23, assim como existem também cidadãos ruandeses que fazem parte do M23. É uma questão bastante complexa. O que eu posso te dizer é que o M23 ele é composto por pessoas de uma maioria da etnia Tutsi, e que é composto por pessoas que vão ter a nacionalidade congolesa e a nacionalidade ruandesa. Mas o M23 ele vai ter reivindicações políticas muito direcionadas ao governo da República Democrática do Congo. Então o M23 ele vai dizer que as pessoas da etnia Tutsi elas não têm oportunidades na sociedade congolesa e também de que, por exemplo, os soldados e os militares do M23 eles não têm possibilidade, por exemplo, de serem incorporados no exército da República Democrática do Congo. E o M23 hoje ele não pode ser colocado como um grupo rebelde de uma maneira estigmatizada, porque ele é um grupo que, muito pelo contrário, muito bem equipado. A própria MONUSCO, a Missão de Paz que atua aqui, sinaliza que muitas vezes o M23 tem equipamentos militares melhores e mais avançados do que a própria MONUSCO. E aí como é que se definiria? Seria uma milícia, então? É uma milícia que vai ter um braço também política. Então hoje, quando as pessoas vão se referir ao M23, elas vão se referir como Aliança Fleuve Congo M23. Então é como se o M23 fosse uma milícia armada de um guarda-chuva político que tem essas reivindicações de uma maioria de etnia Tutsi direcionadas ao governo da República Democrática do Congo. Agora, além das milhares de mortes, a República Democrática do Congo convive com deslocamentos em massa de populações, deslocamentos muito impressionantes. Segundo a ONU, 7 milhões de pessoas já tiveram que sair das suas casas por causa dos conflitos. Você esteve num campo de refugiados aí em Kalemi, onde você está conversando, de onde você conversa com a gente. O que você viu por lá? Natuza, o campo de refugiados foi a primeira vez que eu fui. E é um espaço muito triste, porque é um espaço de muito sofrimento. As pessoas percorreram caminhos muito longos para chegar no campo de refugiados em Kalemi, para sair do norte Kivu e para sair do Kivu do sul. Você vê uma presença muito significativa de mulheres, de pessoas idosas e de crianças, que são basicamente os grupos que ficam mais vulneráveis no momento de conflito e são os grupos que fogem de um conflito. Você vê que as casas do campo de refugiados, elas são feitas de madeira, são feitas de palha, elas têm uma infraestrutura muito, muito simples. Tanto que na última semana, a gente teve que eu acompanhei inclusive incêndio em um desses campos de refugiados.
as pessoas relatam que não têm acesso à comida, que não têm acesso a trabalho. Algumas dessas pessoas, para conseguir um mínimo de renda, elas vão até a beira do Lago Tanganica, que é um lago que é próximo aqui a cidade de Kalemi faz margem ao Lago Tanganica. As pessoas vão até a beira do lago, recolhem parte da areia do lago para vender para construção civil. Os relatos são de que as pessoas vivem com menos de $1, que são muitas vezes os parâmetros colocados pelas próprias Nações Unidas. Então é uma situação de muita pobreza. Eu conversei com uma família, por exemplo, em que uma das crianças estava doente com malária. A mãe falou que tanto ela quanto as demais crianças estavam há 2 dias e meio sem comer. Agora, as pessoas também traziam um pouco uma situação de uma esperança com o acordo de paz, ao mesmo tempo em que também ficam de alguma maneira ressabiadas com o acordo de paz. Porque esse acordo ele não é o primeiro. E essas discussões de paz também não foram as primeiras. E qual é a diferença desse, se é que há? E aí, só para rememorar, esse acordo de paz celebrado com a mediação do governo dos Estados Unidos, em particular Marco Rubio. Sobre esse acordo de paz, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, o M23, que é o grupo rebelde, que é o principal invasor da República Democrática do Congo, ele não está na discussão. Existe uma discussão para uma desmobilização num período de 90 dias do exército de Ruanda, para que o exército de Ruanda se retire do território da República Democrática do Congo. Existe um compromisso de uma parceria entre o exército da República Democrática do Congo e de Ruanda para enfrentar a FDLR, que é um grupo opositor ao regime da República de Ruanda e é um grupo rebelde acusado de ter com acusações de ter conexões com o genocídio de Ruanda de 94. De início, não existe nenhum compromisso por esse acordo de paz que foi mediado pelos Estados Unidos de um combate ao M23. O que está colocado é que o Catar vai fazer uma discussão, uma mediação entre o governo da República Democrática do Congo e o grupo armado M23 e o seu braço político. Entre as cláusulas para a paz estão o fim das hostilidades, o desarmamento das partes, acesso seguro à ajuda humanitária e o retorno dos refugiados. Parte da comunidade internacional considera o acordo frágil e acusa o presidente Donald Trump de estar interessado apenas na exploração das riquezas minerais da região, sem levar em conta a complexidade histórica das relações entre os dois países. O que tem, acho que de novo nesse acordo é uma declaração muito explícita do interesse econômico dos Estados Unidos aqui na região. E eu acho que isso está muito explicado, o interesse econômico dos Estados Unidos de ter um acesso, de alguma maneira, privilegiado aos minérios importantes da República Democrática do Congo, porque os Estados Unidos estão muito atrás da China nessa região. Todos os voos que eu peguei para a parte leste, Natuza, eu peguei os voos com muitos chineses. Os chineses têm muitas empresas, muitas mineradoras aqui nessa região. A gente vê poucas notícias, poucas informações sobre uma presença dos norte-americanos aqui. Então é como se os Estados Unidos estivessem utilizando da sua mediação, da sua diplomacia, para conseguir de alguma maneira organizar essa região, mas para ter acesso de uma maneira privilegiada a esses minérios congoleses, como o coltan, o cobalto, principalmente pelo fato de estarem muito atrás da China. Agora, o fato de não incluir o M23 nessa discussão, o fato de dar um período de 90 dias para o exército de Ruanda se retirar, isso aumenta a desconfiança das pessoas aqui na região sobre a real efetividade desse acordo. O conflito entre a República Democrática do Congo e a vizinha Ruanda é antigo, sempre por questões étnicas e econômicas. O governo congolês acusa a Ruanda de financiar o grupo. É importante lembrar de que o governo de Ruanda ele faz um jogo muito difícil de ser lido. O governo de Ruanda, ele, por exemplo, sempre nega que ele presta apoio
ao M23, ao mesmo tempo que o governo de Ruanda participa das negociações de paz. Se o governo de Ruanda não tem tropas na República Democrática do Congo e não presta apoio ao M23, por que participar de uma discussão de paz? Então, ele é realmente um acordo muito difícil e que todas essas ausências e essa postergação de tempo aumentam a desconfiança das pessoas sobre a sua efetividade. Pedro, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. É importante lembrar, e talvez muita gente não saiba, que o Congo tem uma relação muito profunda e histórica, né, com os brasileiros. E isso vem de um período lá de trás. Se você quiser, para finalizar, fazer um breve relato sobre essa relação, antes da gente se despedir, eu te agradeço. Natuza, eu fui para a cidade de Boma, que fica na parte oeste do país, que ela fica na proximidade do Rio Congo com o Oceano Atlântico. De lá, principalmente no século XIX, muitas pessoas na condição de escravizados foram levadas ao Rio de Janeiro. Os congoleses têm muito da nossa formação, nós temos muito em nós do Congo, inclusive a origem do samba está ligada a esse povo, o povo banto também, que vem dessa região da África também. E eu acho interessante sinalizar de que essa não é uma memória muito presente por parte dos congoleses. Se existe uma memória muito forte no processo de independência mais recente de luta contra os belgas, a questão das conexões, inclusive com o Brasil e com as Américas, e mesmo esse passado escravagista que o Congo acabou sendo vítima, ele não é algo muito presente na memória. Na conversa com as pessoas nessa cidade, por exemplo, muitas delas inclusive negaram, falaram, não era daqui que saíam os escravizados que foram para o Brasil, eram de outras cidades no entorno. Eu acho que inclusive esse é um ponto importante que alguns pesquisadores brasileiros e congoleses têm trabalhado em conjunto para reativar essa memória e também esses laços entre o Brasil e a República Democrática do Congo. Pedro, muito obrigada. Bom trabalho aí para você e foi importante, muito importante te ouvir. Bom trabalho. Obrigado, Natuza. Agradeço pelo espaço. Sou também, como os outros falam, assunter, sempre acompanho. E acho muito importante ter essa possibilidade de discussão sobre um assunto pouco debatido e ainda mais por conta da plataforma e do alcance que o assunto tem. Estamos aqui para isso, Pedro. Um grande abraço. Um dos áudios que você ouviu neste episódio é da TV Cultura. E antes de me despedir, vou te fazer um convite. Compartilhar o assunto com quem você quiser. Você ouve o assunto no Spotify? Então compartilha por lá. Assim o nosso conteúdo chega a cada vez mais ouvintes. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.